A paz do Senhor, irmãos, é com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para falar a palavra do Senhor. Espero que estejam todos bem e é com muita alegria que nós nos reunimos na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante do teu altar esse culto. Colocamos essa palavra, Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, que o Teu Espírito Santo mostre para nós aquilo que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo grave a Tua palavra no nosso coração, para nós não nos dissiparmos por aí, Pai. Pedimos em nome de Jesus, olha para as nossas vidas, perdoa nossos pecados, apaga as nossas transgressões e dá-nos a graça, Pai, de compartilhar aquilo que está no teu coração com a tua igreja, que nós abençoamos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou ler João 10. Jesus, o bom pastor. Versículo 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. 2. Aquele, porém, que entra pela porta, ele é pastor de ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. 9. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir junto? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Até aí o versículo 15. Glória a Deus. Na palavra de hoje é uma parábola
que Jesus sempre, nós estamos estudando parábolas e esta é mais uma das parábolas. Jesus fala: quem entra no curral por outro lado, sem entrar pela porta, ele é ladrão. Então eu faço uma pergunta: que é curral? O que é curral? Curral é o lugar aonde se encontra ovelhas. Tem curral de bois, tem curral de ovelhas. Então é como um cercado e ali dentro tem as ovelhas que tem um dono. Ela tem um proprietário. E Jesus diz: quem não entra pela porta, mas sobe por outro lado, entra pela janela, entra por cima pelo telhado, ele é ladrão. Ele vem para confundir as ovelhas. Ele vem para dizer aquilo que Deus não mandou para as ovelhas. Ele vem para enganar. Ele vem para destruir. O versículo 10 que nós repetimos. O ladrão vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Então, irmãos, nós somos as ovelhas e estamos no curral. Estamos no curral. O curral simboliza a igreja, que é o lugar onde as ovelhas estão guardadas em Cristo. E quem é o ladrão? É aquele, irmãos, que ele vem falando em nome de Deus. Ele vem com sinais e prodígios para enganar, se possível, o próprio eleito. É aquele que ele fala, mas a palavra não testifica o que ele falou. Ele fala de cura, ele fala de libertação, ele fala de prosperidade. E quando você vai olhar na palavra, não está conferindo com o que ele disse. E nós só temos uma verdade, que é a palavra de Deus. Ladrão é aquele que vem ensinando que para a ovelha ter Deus, ela precisa fazer sacrifício. Ela precisa jejuar, ela precisa orar, ela precisa subir no monte para orar. Ela precisa vir de madrugada, ela precisa quebrar o pau com o marido dela, mas ir para a igreja. Sabe, a palavra de Deus diz que nós temos que ser submissos aos nossos esposos, nós temos que ser submissos aos nossos maridos. A palavra de Deus diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai que vem em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensará. Então eu estou contra ir no monte orar? Eu já fui muito no monte, irmão. E não é diferente do que quando eu oro na minha casa. Fechada a porta, ou então fechada a porta do meu coração mesmo. Sabe, ora ao Pai e Ele me responde. Mas o mercenário, ele quer que você faça sacrifício. Ele quer que você pague um dinheiro grosso para poder estar indo em reuniões, em retiros, porque Deus vai estar lá. O que é isso? Deus está dentro de você. Então são coisas, ó Deus, irmãos, nós devemos fazer se nós tivermos paz no coração para fazer. Se nós tivermos condições de fazer. E se nós não tivermos, e nós ficarmos em casa e orarmos, Deus vai responder do mesmo jeito. Porque o mercenário, ele quer que você faça sacrifício. Ele quer que você dê dinheiro e faça voto e dê mais e dê mais. Sabe, quando Jesus diz que se você der com o teu coração e você der R$1, ele vai multiplicar.
Poxa, irmãos, eu estava vendo esses dias os irmãos da Missão Sem Fronteiras, são médicos que eles vão em todos os países onde há necessidade para poder dar vacina, para poder dar remédio, cuidar daquelas vidas que estão sem ter médico para cuidar. E eles falaram, se você quiser nos ajudar, nos ajude. Aí ele falou, irmão, se você quiser fazer um propósito de dar R$1, você dá. Se você quiser dar R$1 por dia, você vai dar R$30 por mês. E isso vai dar remédio, vai dar comida. Ele não está pedindo que você faça sacrificialmente, que você dê 100, dê 200, dê todo o teu salário. Não. Eles pedem o suficiente para ajudar. E não é diferente na igreja, onde tem o curral das ovelhas. Muitas vidas estão se sacrificando, estão dando dinheiro. Eu conheço uma pessoa mesmo que testemunhou, falou, eu não consegui fazer faculdade, porque a minha mãe dizia que o dinheiro que ela tinha que pagar a faculdade para mim, ela tinha que dar na igreja. Sabe, irmãos, que absurdo. Não, uma coisa que não tem lógica, não tem... Então, voltando aqui à palavra, quem é o ladrão? É esse que faz você se sacrificar para fazer promessa para ídolo. Para fazer, vai de joelho até não sei o que para pagar promessa, vai. Não tem. Isso são ladrões e salteadores, porque a palavra diz que nós não podemos adorar ídolos, só o Senhor. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquele que entra no curral, mas ele não entra pela porta. Quem é a porta? É Jesus. Jesus não faz nada que não tenha na palavra dele. Jesus não faz nada para descumprir a palavra. E Jesus é aquele que é a porta. Ele fala, irmã, eu sou a porta. Ninguém entra se não for por mim. A porta fecha. Se você aceitar ele, você entra. E você sai e acha passagem. Sabe por quê? Porque ele foi o único que se sacrificou por você. Ele foi o único que sofreu humilhação. Ele foi o único que fez o sacrifício de morrer. Ele foi o único que a morte não pôde detê-lo, porque ele não tinha pecado. E ele tomou a chave da mão do diabo e do inferno. Ele é o nosso bom pastor. Sabe, irmãos, nosso pastor, eu sempre disse isso na igreja, irmãos, eu não sou pastora, eu sou uma auxiliar de Jesus. Aquilo que ele fala no meu coração, eu reparto para você. Mas quem cuida de você é ele, não sou eu. Eu posso orar por você, eu posso clamar por você, eu posso jejuar por você, orar por você, mas não vai acontecer nada se ele não fizer. Você percebe? Ele é o pastor. A palavra de Deus diz a ninguém chamar de pastor, porque só tem um pastor, é aquele que deu a vida por você. A ninguém chamei de mestre, porque o único mestre que tem é Jesus. E nós ficamos, irmãos, no curral, dando ouvidos. Ouvidos, irmãos, para pastores. Quantos pastores tem aí? Quantos pastores tem aí? Que eles só estão querendo o bem dele, só estão querendo se engordar, só estão querendo ter dinheiro para si, só estão querendo lotar as igrejas para poder ter fama, porque ensinar que é bom eles não ensinam.
Pegar uma ovelha e falar, olha, você está errado, eles não falam. Então, irmãos, a palavra de hoje, ela vem assim. Nós somos ovelha. Eu li aqui. Versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Irmãos, é a voz de Deus que nós temos que ouvir. É a voz de Jesus, do Santo Espírito. Então, irmãos, se você está adorando, reverenciando e se dobrando diante do Papa, se você está orando, reverenciando e se dobrando diante do pastor, seja ele quem for, que tenha 10 diplomas, 20 diplomas, 30 diplomas, sabedoria no falar, se você estiver ouvindo ele, para um pouco. Para um pouco e ouve a voz do teu pastor. Para um pouco e lê a palavra de Deus para ver o que Jesus tem para você. Porque ele fala, o mercenário, quando ele... Mais o mercenário, versículo 12, é o que não é pastor e de quem não são as ovelhas. Ele vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, porque ele é mercenário. Agora o pastor, ele cuida das suas ovelhas, seja de perto, seja de longe. Ele se interessa pelas ovelhas, ele ora pelas ovelhas, ele procura saber se a ovelha está bem ou não. Ele procura ajudar. Esse é aquele que é o pastor. Sabe por quê? Porque ele é um auxiliar de Jesus. Se Jesus falar no meu coração, vai orar por fulano, eu vou orar por fulano. Vai fazer uma visita na casa de ciclano, eu vou fazer, porque ele está me mandando. Eu não tenho interesse em nada, eu não tenho interesse em presente, eu não tenho interesse em dinheiro. Eu tenho interesse em levar a palavra de Deus. E assim são os pastores, que são pastores de Jesus Cristo, que estão nas mãos de Jesus. Muitos adoram doutores da lei, aqueles que conhecem a Bíblia de cor e salteado e que falam. Dá uma olhadinha na vida dele, irmão, vê se ele cumpre aquilo que ele lê, vê se ele faz aquilo que ele manda você fazer. Porque a Bíblia não é faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não, é faz o que eu faço. Eu sou o exemplo para você fazer. Então, irmão, saiba que todo sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário. Você não precisa fazer. Toda humilhação Jesus já passou. Você não precisa se humilhar. Você não precisa se cortar, você não precisa se dobrar, você não precisa... Não, ele já cumpriu. Então, a única coisa que ele pede em João 14, 26, aquele que me ama, obedece às minhas palavras. E eu virei a ele, eu e meu Pai, e faremos nele morada. Então, a palavra de hoje é Jesus, Jesus, Jesus. Ele veio te livrar, ele veio tirar as tuas algemas e te deixar livre. Livre para amar, livre para servir, livre para ajudar. Não livre para pecar, não é livre para pecar não, viu? Mas você sabe que até isso você é livre. Jesus tem misericórdia do que eu vou dizer para agora.
Mas Jesus, ele fala para você, não rouba. Porque se você roubar, você vai ser preso e vai sofrer grandes consequências por isso. Ele fala para você, não adultera. Porque senão o marido vai ver e pode até te matar. Não prostitui, porque você vai ficar mal afamada. Ele fala isso, mas ele não te obriga a não prostituir, ele não te obriga a não pecar, ele não te obriga a não mentir. Ele só te aconselha. Se você me ama, você obedece as minhas palavras. Aí você não vai mentir mais. E que bem você está fazendo para Deus e não mentir? Absolutamente nenhum. Você vai estar fazendo bem para você mesmo. Que bem você está fazendo e não sair com um, com outro, e um com outro hoje, mas sim sair, arrumar um namorado, em obediência a teu pai, a tua mãe direitinho. Se você fizer isso, que bem você está fazendo para Deus? Nenhum. Mas qual o bem que você está fazendo para você? Enorme. Então, até no pecar você tem a livre escolha. Quer pecar? Peca. Quer seguir o ladrão, o mercenário? Segue. Quer adorar ídolo? Adora. Quer se prostrar diante de homem que é tão mortal que na hora que morrer vai feder como qualquer um de nós. Eu estava vendo agora uma exumação de corpo no Facebook, aí o cara abrindo, nem o caixão não ficou inteiro, ficou tudo quebrado, e ele pega a mão e pega um braço, e pega a perna, e pega um osso. E aí depois quem estava gravando falou, que o nosso fim vai ser esse. Então, se você ficar cultuando homens, adorando homens, obedecendo homens que não falam a palavra de Deus, continua. Naquele dia, quando você falar, oh pai, morri, eis-me aqui, ele pode falar, eu nunca te conheci. Essa é o pior de todos os juízos. Tem gente que crê que quando a gente chegar no céu, que for o julgamento de Deus, Deus vai abrir uma porta do céu e vai mostrar os meus cabelos cortados e vai falar, ó, você cortou o cabelo, não devia cortar. Vai abrir uma porta cheia de calça comprida, você usou calça comprida e não podia usar. Tem gente que crê isso, que Deus vai ficar te envergonhando, te humilhando. Não, irmãos. Ele fala que naquele dia, ele vai separar o joio do trigo. O trigo, ele vai pôr do lado direito. O joio, quem que é joio? Aquele que falava como crente, parecia crente, ia na igreja como crente, profetizava como crente, mas não era crente, era joio. E naquele dia só tem uma palavra. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para aqueles que são meus. E ele vai falar para o joio, afastai-vos de mim. E vai ter gritaria naquele dia. Pai, nós expulsamos o demônio no teu nome. Pai, nós curamos enfermos no teu nome. Pai, eu pregava a palavra todo domingo no teu nome. Para ele dizer, eu nunca te conheci? Será que vale a pena, irmãos? A vida aqui é 70, 80 anos no máximo. Hoje tem gente que vive até 100. Mas passou disso, é morte. É caveira, é caixão.
É exumação de cadáver, tirar só os ossos e botar num saco preto para jogar fora, para enterrar. Mas a partir da hora que você morrer, você tem um encontro tete a tete com Jesus. E nesse dia não tem desculpa, viu, irmãos? Nesse dia não dá, pai, mas eu pensei que dava tempo. Eu fiz, mas não fiz. Não tem. Ou é, eu te conheço, ou é, eu não te conheço. Então, essa palavra de hoje, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Aí ele diz, depois aqui, 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Você conhece? Você conhece Jesus? Você conhece o que ele falou na palavra para você, o que ele quer ou não quer que você faça? Você tem comunhão com ele? Irmão, é sério, naquele dia não tem desculpa. Naquele dia não tem purgatório. Naquele dia não tem purgatório. Naquele dia é tete a tete. E aí ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, ou afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, irmãos, que essa palavra, João 10 que eu li, que essa palavra fique no teu coração. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vocês ter vida e vida com abundância. Para de obedecer a igreja. Para de obedecer pastor, para de obedecer o homem, começa a obedecer a Cristo. Você não vai obedecer a Cristo porque eu estou falando, você vai ler João 10 e falar: poxa, é verdade o que ela falou. Eu quero esse pastor, eu quero ele para a minha vida. Então, irmãos, eu desejo de coração que o teu pastor, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário por você, aquele que está no céu como sacerdote intercedendo por você, aquele que quando você peca confessa, ele fala: Pai, eu perdoo porque eu derramei meu sangue por ela. Aquele que trabalha através do Espírito Santo para santificar a tua vida. Que a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá a Deus, irmãos. E santificação é você deixar aquelas coisas que é do mundo, maldade, hipocrisia. É você ter capacidade de perdoar, é você poder orar pelo teu inimigo, é você poder ajudar teu irmão, é nova vida. É santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E só conhecendo Jesus, só conhecendo o Espírito Santo, só Ele testificando no teu coração, é que você vai ter vida e vida com abundância. Amém? Que Jesus te abençoe e te cubra de bênção. Que o Senhor derrame sobre você a luz do seu rosto e te dê a paz. Boa semana. Amém, Jesus. Amém.